Boa tarde, queridos irmãos. Hoje eu vim falar da volta de Jesus Cristo. Como diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 3, diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou entre os apóstolos 40 dias, falando das coisas concernentes de Deus. E então, ele disse assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Por quê? Porque tem um batismo com água e tem um batismo com o Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu ao Pai, para sentar à direita de Deus, ele falou, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Porque os discípulos, eles ficaram muito tristes, né? Porque ficar sem Jesus, ele falou, não fica triste. Porque eu vou para o Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Tanto que ele disse, eu estarei convosco até a consumação do século. Né? Até a volta dele. Então ele disse, eu vou deixar o Espírito Santo para conduzir em toda a verdade, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí a ascensão de Jesus, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes, não, vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, eles queriam saber quando que Jesus ia voltar. E ele disse, não, ninguém sabe o dia que Jesus volta, né? Ele só disse que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por quê? Porque para a gente continuar vivendo aqui nesse mundo, a gente, sem o Espírito Santo, a gente não consegue nada. A gente tem que ter o Espírito Santo para a gente vencer, porque ele mesmo disse, né? Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus mesmo falou. Mas ele disse para a gente ficar apercebidos, porque em Mateus capítulo 24, versículo 6, a partir do versículo 6, ele fala assim, certamente ouvirei falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Como você sabe se é um falso profeta ou não? É porque está na Bíblia também, todo aquele que confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, esse é o verdadeiro profeta. E quem não confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, esse é o falso profeta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho até esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, amados, Jesus ele só volta quando o último ser humano desse planeta foi evangelizado. E quando tiver um ser humano que não sabe, que não conhece o evangelho, Jesus não volta. Então, ele fala aqui também que esse é o princípio das dores. E que a gente tem que... Porque quanto mais perto do fim, mais a gente tem que se agarrar com Deus. Porque o que vai acontecer é que só vão ser salvos os que forem de Deus, os que praticarem a palavra de Deus, os que obedecerem a Deus, os que estiverem com Deus, entendeu? Serão salvos, esses que estão ali aos pés de Jesus. Então, por isso que a gente tem que estar sempre buscando a Deus, orando, indo, congregando na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Porque o nosso tesouro não é aqui nesse mundo. Eles não acumulam esse tesouro aqui nesse mundo, porque a traça corrói, tudo vai acabar.
mas acumulei tesouro no céu, porque esse é eterno, nunca vai acabar. Então, vamos buscar mais a Jesus, vamos se entregar mais a Jesus, vamos ter tempo para Jesus, porque muita gente fala, eu não tenho tempo. Que isso, gente? Jesus foi crucificado na cruz e você não tem tempo para Jesus? Não, você tem que arrumar um tempo para Jesus, sim. Só assim você vai alcançar a sua salvação, porque tudo não é esse mundo aqui, não. O mais importante, a nossa pedra mais preciosa é no porvir, porque lá é eterno, é pelo século dos séculos, reinando junto com Jesus Cristo. Tá bom, amados? Fica com Deus, um abraço, que Deus te abençoe.